disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Quantas vezes você quiser vir para frente para receber oração, não tem problema. Mas o que eu notei é que as pessoas muitas vezes não percebem algumas coisas. E eu vou esclarecer. Olha só, queridos. Muitas vezes nós estamos no culto do domingo à noite e nós recebemos a palavra e nós ficamos motivados, nós ficamos avivados, nós ficamos inspirados. A nossa alma, ela vibra, ela pula e a gente quer correr o nosso corpo. Nós colocamos o nosso corpo para correr e nós corremos e dançamos no espírito, nos alegramos. Mas tem acontecido, sempre acontece isso com todos nós, não é com alguns, é com todos nós, que em algum dia da semana você não está tão inspirado assim. Em algum dia da semana você não está tão motivado assim. Sabe? Quantos de vocês já passaram por esse momento? Sejam sinceros. Todos nós passamos, ok? Por que nós passamos? Nós já ensinamos isso várias vezes aqui. Nós somos um espírito, nós não somos o corpo que nós vemos. Nós somos um espírito. Eu sou aquilo que está dentro de mim, que você não pode ver, e você é o que está dentro de você, que eu não posso ver. Esse é o seu eu real. Portanto, nós temos uma alma. A alma não é o você, a alma é o que você tem, ok? Alma e espírito não são as mesmas coisas, mas não é possível ser espírito e não ter alma, eles estão intrínsecos, interligados, juntos, amém? A única forma de separar espírito e alma é por meio da palavra de Deus, e só Deus pode fazê-lo, amém? Agora, nós moramos dentro de um corpo. Esse corpo que nós vemos, então esse corpo é o templo, a casa onde nós moramos, amém? Todo mundo compreende isso? É fácil compreender? Não vou pregar sobre isso hoje, não precisa pregar. Se você não sabe, você pode ouvir, acessar a minha mensagem lá no Facebook, Edson Conceição, tem um ensino Entendendo o Espírito, Alma e Corpo, então você vai entender melhor isso. Mas eu quero falar algo. Como nós temos uma alma, e a nossa alma está suscetível para o que nós vemos, o que nós ouvimos e o que nós vivemos no dia a dia, a nossa alma está suscetível a essas coisas. A nossa alma nem sempre está motivada, ela é motivada por aquilo que ela vê, por aquilo que ela ouve. Nossa alma é motivada assim. Portanto, quando você chega lá na quarta-feira, o culto foi domingo à noite, você estava motivado. Quando chega na quarta-feira, de repente você não está mais motivado assim, especialmente as pessoas que ficam vidradas na televisão, assistem novelas e gostam de viver a moda do mundo. Especialmente essas pessoas, elas ficam mais desmotivadas ainda. Se você não é o tipo de pessoa que gosta de ouvir pelo menos uma mensagem por dia, você provavelmente é um tipo de pessoa que fica muito desmotivado. Então o que acontece? Essas mesmas pessoas, elas se sentem desmotivadas e automaticamente elas pensam, já perdi minha comunhão com Deus, eu nem sei mais se eu sou salvo de verdade, não tenho certeza mais da minha salvação. E aí chega no próximo domingo, vem um apelo para, quem está triste aqui? Essas mesmas pessoas, elas vêm para frente. Está havendo uma confusão aqui. Agora, mesmo que você é uma pessoa que ora, mesmo que você é uma pessoa que lê a Bíblia, mesmo que você é uma pessoa que escuta a pregação, você ainda está suscetível a estar desmotivado alguma vez. Você pode acordar, por exemplo, amanhã cedo, segunda-feira, e não estar tão motivado assim, querido. Ok? Mesmo que você for alguém, mesmo que você for pastor, pregador, do louvor, mesmo que você for da igreja, do diaconato, mesmo que você for uma pessoa que sempre está inspirada, mesmo assim, eu quero te dizer isso, você vai passar pelos momentos de desmotivação, você vai passar por esses momentos, por quê? Porque você ainda está nessa terra, e nessa terra nós passamos por essas coisas. Agora, o que acontece? O fator de você ter uma alma, o fator de você ter um corpo que pode estar cansado,
cansados. Os meninos que jogam futebol, eles sabem que depois de uma partida de futebol, eles não estão tão motivados assim, não. Eles não estão animados para pular mais, eles não estão motivados para ouvir uma pregação, eles não estão motivados. Agora, não significa que eles estão desviados, eles só estão cansados. Eles só estavam jogando futebol e agora o corpo não aguenta, não está mais naquele pique, você entende? Então o mesmo acontece com a nossa alma. A nossa alma às vezes também fica desmotivada, a nossa alma às vezes fica assim, querido. E o que você tem que fazer? Você não pode ser guiado pela sua alma, você não pode ser guiado pelo seu corpo cansado, você não pode ser guiado por essas coisas, você tem que ser guiado por aquilo que você é no seu interior, no seu homem espiritual, porque dentro de você, no seu homem espiritual, você nunca fica desmotivado. No seu eu interior, no seu espírito, você sempre está motivado, e esse espírito sempre tem uma palavra para a sua alma, sempre tem uma palavra para o seu corpo, sempre tem uma palavra para você. Oh, queridos, você precisa entender isso. É por isso que Davi, o salmista, disse: por que te abates, ó minha alma? E por que você se comove dentro de mim? Confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. Parece que ele está falando de ele com uma outra pessoa. Parece que o salmista está pegando e falando com uma outra pessoa. Só que ele está dizendo assim: por que te abates, ó minha alma? E por que te comoves dentro de mim? Confia em Deus, porque eu ainda vou louvar a Deus. Sabe o que ele está fazendo, queridos? É como se o Alex fosse a minha alma, o pastor Alex é a minha alma, e eu estou dizendo assim: por que você abate a minha alma? Eu sou eu aqui, tá bom? É eu mesmo falando comigo. Por que você está abatido, a minha alma? Confia em Deus, porque eu ainda vou louvar. Então vamos se alegrar, então vamos dançar, então vamos pular, porque eu ainda o louvarei, eu ainda vou buscar Ele. Então se alegra, então se levanta, porque eu vou louvar a Deus. Eu ainda o louvarei. Então, queridos, o que acontece? Aí essas pessoas, elas passam por esse desânimo, por essa desmotivação de repente, e aí elas pensam: eu não sei não, eu estava tão motivado, confessando a palavra, eu estava declarando com tanta força, e agora eu não sei o que aconteceu comigo. Será que eu pequei? Será que... O que será que aconteceu? Eu não sinto a presença de Deus. Você sabe que sentir ou não sentir a presença de Deus não vai tirar Ele de você? Porque Ele disse: nunca te deixarei. E Ele não mente, Ele não pode mentir. Se Ele disse: nunca te deixarei, mesmo quando você acha, mesmo quando você pensar que Ele não está ali, saiba de uma coisa: se Ele disse: nunca te deixarei e nem te desampararei, então Ele não pode mentir, Ele não mente. Ele está com você nos seus momentos de tribulação, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de desânimo. Ele está com você. Agora o que precisa? Você dizer para a sua alma: porque você está abatida, ó minha alma? Se alegra, porque eu ainda vou louvar, porque eu ainda vou cantar, porque eu ainda vou levantar a mão. Mas eu não estou motivado, mas eu vou fazer, porque eu ainda o louvarei. E quando você começa a fazer isso, Deus começa a te levantar, Deus começa a te erguer, Deus começa a te levantar, meu querido e minha querida. Você precisa fazer isso, e não está precisando de uma oração. Não está precisando vir na frente para receber uma imposição de mãos, porque a imposição de mãos não vai mudar a sua vida. Você entende isso? Eu tenho outra mensagem para pregar, mas eu quero ir por esse caminho. Queridos, saiba de uma coisa: você e eu passamos por isso, ok? Mas eu resolvi que eu não vou me importar, que eu não vou ligar para isso. E você precisa resolver. Todos nós temos a segunda-feira. Todos nós temos a terça-feira. Todos nós temos a quarta-feira. Todos nós temos a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Todos nós, queridos. Não são alguns que têm e outros não têm. Aí vem alguma tribulação, alguma circunstância contra você e você já quer largar, você já quer desmotivar. Não. Espera aí, deixa eu falar uma coisa sobre... Eu estava escutando na quinta-feira o livro de Atos inteirinho. Eu estava orando em línguas, deitado na minha cama, deitado na cama do meu filho, orando em línguas e escutando em áudio o livro de Atos. E eu escutei os apóstolos, eles apanharam ali, eles foram chicoteados e agora eles falaram: vai embora, agora já batemos em vocês, não fala mais nesse nome. Não fala mais nesse nome, certo? Nome de Jesus. Não queremos que vocês falem mais nesse nome.
E aí os cara machucados, Alex, os caras feridos, eles saíram alegres, regozijando-se, porque eles se acharam dignos de ter apanhado por causa de Jesus. Espera aí, eu comecei a pensar sobre aquilo. Vocês apanharam. Eles não brincavam com chicote, não, gente. Você precisa entender que eles não brincavam com chicote, não. Era pancada mesmo. E olha, era pancada para pessoas que estavam agradando a Deus. Pessoas que estavam servindo a Deus. Pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Jesus mandou. E essas pessoas que estavam fazendo o que Jesus mandou, estavam tomando chicotadas, chibatadas nas costas, estavam apanhando, sendo ridicularizados, provavelmente sendo cuspido na cara. E eles agora saem animados, mais felizes ainda. Você entendeu? Mais felizes ainda por ter sido achados dignos de sofrer por causa do Senhor. Agora, nós temos passado por um pouquinho de tribulação e já estamos desmotivados, achando que agora eu perdi o foco, eu perdi a vontade de Deus, nem sei se eu estou mais na vontade de Deus, nem sei se eu estou fazendo a coisa certa. Saiba que o que vem contra você não deve dizer se você está ou não está, se você agradou ou não agradou. O que vem contra você é simplesmente um trampolim para você passar por cima e continuar crescendo, e continuar avançando, porque Deus quer forjar o seu caráter, Deus quer fazer você crescer, Deus quer fazer você crescer, e Ele vai fazer você crescer como uma mulher e um homem. Amém, queridos? Mas eu disse que eu ia falar sobre, fale com o seu subconsciente. Aleluia. Sabe, queridos, eu percebo uma coisa, tem pessoas que eles nos chamam, nós, o pessoal da Palavra da Fé, ou das igrejas do Verbo da Vida, e de outras igrejas que prega e pensa da mesma maneira que nós, eles chamam que nós somos as pessoas da confissão positiva. E eles são contra isso. Esse pessoal aí da confissão positiva, esse pessoal aí que fica falando sobre confessar é um negócio de confessar, que eles falam aí, que eu não sei de onde eles tiraram isso, não sei de onde eles inventaram esse negócio de confessar. Então, eu quero fazer o seguinte hoje. Eu quero explicar para você por que confessar. Eu sei que durante alguns dias eu tenho falado uma coisa ou outra sobre isso, mas agora eu quero descer um pouco mais, eu quero ir um pouco mais fundo no assunto de por que confessar. E você, no final da minha mensagem, vai descobrir que o confessar nada mais é do que o próprio cristianismo em ação. Não existe cristianismo sem confissão. Não existe. Simplesmente não existe. Se pessoas cristãs estão vivendo sem confissão, sem declarar, eles simplesmente estão aquém do Evangelho. E deixa eu te adiantar. Eu estava ouvindo, como eu disse, o livro de Atos, e eu percebi uma coisa. As pessoas que estavam contra os apóstolos, contra Jesus, contra Paulo e todos eles, as pessoas que estavam contra eles, sabe quem eram? Eram pessoas que estudavam a Bíblia desde a sua infância, eram religiosos piedosos, eram pessoas que conheciam a lei. Pessoas que conheciam a lei. Paulo estava tentando convencer crente, você entende isso? Você tentar convencer crente a crer? Você entendeu isso? Como confessar, como fazer crente crer? A palavra crente vem da onde? Crentes são aqueles que crê. E por que eu tenho que convencer crente a crer? Você entende? Paulo estava tentando fazê-los crer. Mas fazer crente crer? Parece uma ironia, não parece? Fazer crente crer. Mas é. Então eles ficavam contra os apóstolos, eles estavam chicotando essas pessoas que deram chicotada nos discípulos, nos apóstolos, eram simplesmente os crentes da época. Porque eles estavam irados, irritados com essa suposta nova doutrina. Vamos lá. Queridos, em primeiro lugar, eu ficava observando o seguinte, tem pessoas que na nossa igreja, eles têm essas questões assim. Tá, eu entendo sobre
que Jesus declarou e coisas aconteceram. Por exemplo, quando ele disse para o vento emudecer, o mar se acalmar, ele falou uma vez e aquilo se acalmou. Eu entendo isso. Eu acho que fico melhor com fundo ali, né? Porque parece que está meio silêncio aqui. Fica melhor com o Nicolas tocando bem bonito ali. Dá uma impressão, a minha alma gosta disso. Vocês entendem que eu falei da minha alma agora, né? Minha alma gosta disso. Então, Jesus, quando ele disse assim, Pedro, vai lá e pesca lá e no primeiro peixe vai ter uma moeda. Ele declarou uma vez. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse uma vez só, Lázaro, sai para fora. E nós sabemos que aconteceu. Em primeiro lugar, nós pensamos às vezes. Porque você não consegue acreditar em algo se a sua mente não conseguir entender aquilo. Se a sua mente não entender, se você não entender a mensagem, se a mensagem não for clara para você, você não vai ter fé no seu coração. Porque a sua mente é o lugar onde vai passar a mensagem para descer para o seu coração. Então, se eu não conseguir hoje explicar isso de uma maneira que traz clareza, que traga clareza para você, provavelmente você não vai ter fé e acreditar no que eu estou ensinando. Por isso, eu quero que você preste bem atenção no que vai ouvir, amém? Ok. Então, Jesus, ele fez mais o quê? Então, ele usava palavra, e quando ele usava a palavra, as coisas aconteciam. Mas você já pensou que nós ensinamos, e nós costumamos, nós da palavra da fé, nós costumamos ensinar sobre declarar várias vezes, não é assim? E Jesus não declarou várias vezes. Você já pensou sobre isso? Eu já pensei sobre isso. Eu já pensei sobre isso. Jesus não declarou várias vezes. Ele declarou uma vez e aconteceu. Você vê lá, nós vamos lá no livro de Gênesis e vemos Deus dizendo, haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. E aí ele começou a falar coisas, e coisas começaram a acontecer. Na verdade, esse negócio de falar começou com Deus. Agora, hoje à noite, eu vou te explicar por que falar muitas vezes. Só que eu vou te mostrar vários textos na Bíblia para te provar que falar muitas vezes não começou com homens, começou com a palavra de Deus. E ainda vou te mostrar que Jesus, como um bom judeu, ele cumpriu toda a lei e ele obedeceu o que Deus disse. Se ele cumpriu a lei e se ele obedeceu tudo que ele disse, Jesus, ele falou muitas vezes a mesma coisa. Vamos lá, vamos nessa jornada? Só estou atiçando um pouco a sua atenção, amém? Só estou atiçando um pouco você para você entrar comigo no barco, amém? Aleluia, aleluia. Moisés, ele estava assim, dizendo para Deus, olha só o povo, eles querem água, nós estamos no deserto, eles querem água. E Deus disse, por que você clama a mim, Moisés? Por que você clama a mim? Fala com a rocha. Fala com a rocha. E o que Moisés fez? Falou com a rocha para dar água. Você entende isso? Falou com a rocha para dar água. É comum isso? É normal? Assim como não era normal, e eles estranharam Jesus quando estava no barco, e ele acordou, quando eles acordaram ele, e ele repreendeu a tempestade, e os ventos obedeceram a ele, e eles ficaram olhando para aquilo e admirados com ele, e Jesus tratou o caso como se fosse normal. Ele disse para eles assim, vocês não têm fé? Se eu estivesse no barco, eu ia olhar para ele, como os discípulos, e ia ficar pensando, como assim? Eu não entendi. Não, vocês não têm fé? Você está querendo dizer, Jesus, que era para mim fazer o que você fez? Era o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo isso. Porque se ele diz para eles que eles não têm fé, significa que ele está dizendo, vocês deveriam acalmar as tempestades da sua vida também. Você está entendendo isso? Você deveria, eu vou falar de novo, querido, acalmar as tempestades da sua vida também. Como? Falando. Queridos,
Nós não entendemos, nós não percebemos, porque às vezes nós queremos trazer as coisas espirituais para o lado natural das coisas. Nós pensamos que as coisas espirituais são iguais às coisas naturais. Porque aqui no natural, se eu quiser esse copo, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser levar ele até a minha boca? Este é o braço que pega o copo e traz e leva até a minha boca. Sim ou não? Mas no reino espiritual não é assim. No reino espiritual, se você quer pegar algo, você não pega com o seu braço natural, você pega com a sua boca. Você está entendendo isso? No reino espiritual, se você quer algo, você não faz assim. Você fala. Como Deus disse para Moisés. Eu sei que é estranho para a mente humana. Eu sei que é estranho para a mente natural. Como foi estranho para Moisés quando Deus disse: fala, Moisés. Fala a rocha. Mas fala a rocha? Não, eu estou querendo água. Você não está entendendo. Eu estou querendo água. Moisés, diga a rocha e ela vai te dar água. No livro de 1 Reis, capítulo 17, um homem chamado Eliseu. Todos vocês conhecem, Elias. Todos vocês conhecem o tal do Elias, o profeta. E conhecem a história também. Ele disse assim: olha, é o seguinte. De agora em diante, não vai chover até que eu dê ordem. Eu estou dizendo que segundo a minha palavra não vai chover. Não, ele não disse segundo a palavra de Deus. Ele disse segundo a minha palavra. A palavra de Elias. Não era a palavra de Deus, era a palavra de Elias. Diga, era a palavra de Elias. Para você saber que não foi Deus que disse, foi Elias. No livro de 2 Reis, capítulo 7, um profeta chamado Eliseu, ele chega na cidade de Samaria. Samaria, a cidade estava passando fome, gente. Era terrível a circunstância de Samaria. Eles estavam com um problema lá. E era terrível, era grave. Aquele profeta maluco, ele disse assim: olha, é o seguinte, amanhã, pode marcar no relógio aí, amanhã, a estas mesmas horas, aqui em Samaria, haverá riquezas sem fins. É o modo que eu estou trazendo para a linguagem de hoje, que ele disse lá. E dentro de 24 horas, a economia de Samaria simplesmente mudou por causa da palavra de um homem. Um homem que disse. Espera aí, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Imagina, nós estamos aqui no Brasil, com a economia ruim, com essa bagunça toda, e chega um homem só, e diz para nós todos: olha, seguinte, gente, amanhã, sabe esse problema que vocês têm no Brasil? A economia do jeito que está, vocês não estão em crise? Então, amanhã, a essas mesmas horas, vocês vão estar com tanta fartura, com tanta abundância, que a crise vai estar do outro lado do oceano. Vai estar tão longe, que vai passar longe do Brasil, porque haverá riqueza sem fins aqui. E terá para todos. Mas sabe o que aconteceu? Teve um homem lá, um soldado do rei, ele era um chefe do rei. Ele não acreditou na palavra do profeta. Mas o profeta apontou para ele e disse assim: você vai ver, mas porque você não acreditou, você não vai participar disso. Então ele deu uma palavra: vai acontecer isso, nós vamos ter riqueza sem fim. Depois ele deu a segunda palavra: você vai ver, mas você não vai participar. Não é porque Deus disse, é porque ele disse. Por enquanto, pastor, você só mostrou para nós que essas pessoas falaram uma vez. Calma, eu chego lá, eu estou indo pausadamente, paulatinamente chegando lá. Eu vou chegar junto com você, amém? Eu vou mostrar para você hoje. Eu quero mostrar para você hoje. É o interesse de Deus mostrar para você. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. A partir do 26, vai. Põe o 25, Débora, de 25.
Se você não tem Bíblia, acompanha ali, ó. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito, sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por quê? Pensava. Troca a versão para mim, põe a outra que você tem aí. Porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curado. Aqui é um caso de uma mulher que tinha uma hemorragia já fazia muito tempo. E ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus estava fazendo milagres, que Jesus estava operando sinais, maravilhas. Pessoas estavam ficando livres de suas doenças. E essa mulher, quando ela ouviu falar, ela teve uma ideia. E ela ficou dizendo para si mesma ali, porque dizia, porque dizia, porque dizia, porque dizia. Quantos de vocês concordam comigo que se estivesse escrito porque disse, significava que ela disse uma vez, mas como está escrito porque dizia, significa que ela ficou falando? Sim ou não? Então ela ficou dizendo o quê? Se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Então imagina a cena, porque ali está escrito que ela dizia, não que ela disse, dizia. Então ela ficava falando a mesma coisa. Falando o quê? Se tão somente tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. De novo, se tão somente eu tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Se tão somente eu tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Quando ela viu Jesus, ela passou no meio da multidão, ela não tinha dúvida, porque ela disse tanto aquilo que ela não podia mais duvidar daquilo. E mesmo que os homens, mesmo que não fosse normal, legal, ela está no meio da multidão porque ela tinha uma hemorragia, e quem tinha hemorragia não podia estar no meio da multidão. Mesmo que ela sabia disso, ela tinha certeza de uma coisa: depois que eu tocar nele, ninguém vai nem se importar, porque eu vou ser curada. Porque ela ficou dizendo, ela passou a acreditar no que ela dizia. Passou a acreditar no que ela dizia. Vá comigo agora para Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6. Deuteronômio 6, 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. Falarás o quê? Estas palavras, delas falarás. Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Significa que estas palavras você deve falar o tempo todo. Que tempo todo? Quando você estiver sentado, quando você estiver andando pelo caminho, quando você for no ônibus, quando você estiver no carro, quando você deve falar esta palavra até que? Próximo. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, diante dos teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casa cheia de tudo bem. Olha só. Fala de prosperidade, as pessoas ficam com raiva da gente. Igualzinho lá em Atos dos Apóstolos, aqueles religiosos que queriam matar aquele povo, os discípulos dos apóstolos. Eles queriam matar os apóstolos porque os apóstolos estavam simplesmente pregando o que Jesus mandou. E às vezes nós pregamos o que Deus mandou e as pessoas também ficam com raiva da gente. Aí nós falamos sobre prosperidade e as pessoas ficam irritadas conosco. Eles ficam bravos. Mas Deus está dizendo que você vai ter casa cheia de tudo que é bom. Agora, ele não disse uma casa, ele disse casas. Está no plural ali? Sim ou não? Então, queridos, vamos ser francos. Devemos ficar com raiva sobre alguém que prega sobre prosperidade? Vamos ser sinceros, gente. Não, mas é que, sabe o que é, pastor? A minha religião me ensinou desde muitos anos já que é errado ter prosperidade. Peraí, você larga a sua religião e fica com a palavra de Deus, que é melhor. Não importa o que não importa o que eles ensinaram para você, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que Deus vai fazer você ter casas cheias de tudo que é bom, então Ele vai fazer. Então isso é de Deus.
casa cheia de tudo que é bom, as quais tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres, estiveres satisfeitos, fartos, quando comeres, estiveres fartos. Próximo. Guarda-te que não esqueças do Senhor teu Deus, porque foi Ele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É Ele, você não pode esquecer dele. Olha, quando você estiver prosperando, você só tem que saber de uma coisa: não é você, não é a sua sabedoria, não é o seu braço, é Ele, é Ele. E aí, quando você souber que é Ele, você vai saber que quando for para dizimar, ofertar, você não vai ficar pensando: eles querem tirar o meu dinheiro, eles querem... Sabe de uma coisa, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu estou pregando hoje para você vale mais do que dinheiro, e não tem dinheiro que pague essa palavra, não tem dinheiro que pague esse negócio. Pessoas estão sendo livres e não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague esse negócio. Essa palavra que me libertou, não tem dinheiro que pague. Então não tenta comparar as coisas. Não tenta dar uma oferta, dar um dízimo, dar algo aqui e pensar que você está pagando algo. Não está pagando nada, porque o seu dinheiro não vale essa palavra que está sendo pregada hoje. Vamos logo abrir logo e falar de uma vez. Porque tem pessoas que ficam: eu não vou dar o dinheiro, que eles estão querendo pegar o dinheiro. Não, querido, sabe de uma coisa? Deus deu a oportunidade de você semear na obra, para que as pessoas lá fora sejam alcançadas, e você compartilhe, e você esteja no trabalho de ganhar as pessoas lá de fora. Deus deu a oportunidade de você colocar o seu dinheiro, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Deus só está dando uma oportunidade, e além dele dar a oportunidade, Ele diz: se você fizer isso, eu vou fazer você ter mais, para ter mais, para ter mais, para ter mais. Esse negócio, a gente fica trocando os valores. Olha, as coisas espirituais não podem ser comparadas com as coisas naturais, não, gente. Vamos acabar com esse negócio de uma vez. Pessoas que acham que o dinheiro dela é tudo. É nada, seu dinheiro não é nada. Se não for Deus, você não vai ter nada. É bom deixar claro isso. Eu trabalhei. Você só trabalhou porque Deus te deu saúde, meu irmão. Só trabalhou porque foi Deus que abriu as portas para você. É Deus que dá sabedoria. Eu quero mostrar isso para você. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Sim, Ele faz você adquirir riqueza, mas é Ele que faz, é Ele que te dá força, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá unção, é Ele que te dá graça, é Ele que te faz alcançar, é Ele que abre as portas, é Ele que manda os anjos para abrir as portas, é Ele que faz o negócio avançar, é Ele que faz o negócio prosperar, é Ele que faz você crescer, é Ele que faz as coisas acontecer, é Ele, e é somente Ele, é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, por meio dEle, para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E quando nós começamos a reconhecer isso, então Ele começa a confiar riquezas a você. Quando nós reconhecemos Ele, então Ele faz você prosperar. A habilidade para vir riqueza, sabe de quem que vem? De Deus. De Deus. É por isso que Ele diz o seguinte: antes de tudo, te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele. É Ele, não nós, é Ele. Porque é Ele. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente passa por situações e necessidades. Não deveria. É só nós honrarmos a Deus e acreditarmos que Ele quer nos fazer prosperar. Tem pessoas que honram a Deus, mas eles não conseguem acreditar que Deus quer fazê-los prosperar. E se você não consegue acreditar que Deus quer fazer você prosperar, mesmo que você honre a Ele, saiba de uma coisa: você não vai prosperar. Porque no reino espiritual é assim: você aceita, então você recebe. Porque no reino espiritual você recebe por fé. E como você vai crer em algo que você não aceita? Deixa eu falar isso bem rasgado. Como você vai receber algo que você não aceita? Simplesmente passa pela sua vida e você não recebe nada. Mas vamos voltar na minha mensagem, não é? Porque isso aqui foi um parênteses que nós abrimos e estamos fechando. Ei, aleluia.
Josué capítulo 1, versículo 8. Esses versículos que eu estou pregando hoje, todos vocês conhecem, queridos. Vocês conhecem. Vocês sabiam eles desde a juventude, desde quando se converteram, vocês já sabiam deles. Mas mesmo assim, estava contra o negócio da confissão, não é? Mas vamos lá. Josué 1:8, Débora. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Agora, escute uma coisa, olha para mim. Ali está escrito, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quantos de vocês concordam, ou concordariam comigo, que se ali estivesse falando, não se aparte do teu ouvido o livro desta lei, significaria que ele estava dizendo, fica ouvindo sempre isso. Mas como ele está dizendo, não se aparte da tua boca, ele está dizendo, fale sempre isso. Vocês concordam comigo? Ele está dizendo ali, ó, não se aparte da sua boca. Agora eu sei que você está entendendo. Sabe, querido, deixa eu te falar isso. Jesus era um bom judeu. E Jesus conhecia tudo isso. Ele conhecia. Com 12 anos de idade, ele estava no templo, discutindo a Bíblia com os doutores da lei. Com os saduceus, com os fariseus, com aqueles que entendiam de Bíblia. De Velho Testamento, porque não existia o Novo Testamento. Não existia. Então Jesus estava discutindo com eles o quê? O velho. Agora, esse bom Jesus. Bom, deixa eu vir aqui. Vamos lá, eu queria falar isso desde o começo. Eu estava preparando a terra. Queridos, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que Jesus não veio para a terra como Deus. Quando você vê Jesus mandando o surdo e o cego, o surdo ouvir, o cego ver, quando você vê Jesus, esse Jesus de Nazaré que você conhece, quando você vê Jesus mandando Lázaro sair do túmulo, esse Jesus, ele não era Deus operando na terra. Bom, ele era filho de Deus, ele era Deus, mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele não estava operando com os atributos de Deus. Como eu posso dizer isso? Porque em Filipenses capítulo 2, diz que ele se esvaziou, olha só, diz assim, ó, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, de servo. E como homem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que está dizendo para nós? Nós precisávamos entender isso. Se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir fazer o que Jesus fez, e nem aquilo que ele disse que nós iríamos fazer, coisas maiores. Não vamos. Porque nós estamos olhando para Jesus e dizendo, é claro, ele era Deus. Tudo bem, Deus, filho de Deus, você pode dizer isso. Ele era o filho de Deus. Mas ele estava operando como homem, vazio da plenitude de Deus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele precisava operar na categoria de homem. É por isso que a Bíblia diz como servo. Isso é humilhação, queridos. Porque nós tínhamos aqui na terra alguém que era Deus, portanto, operou como homem. É uma discrepância, gente. É uma coisa, sabe? É a diferença entre, eu não sei dizer. É uma grande diferença entre ser homem e ser Deus. Então ele simplesmente se esvaziou da categoria de Deus, se esvaziou e operou como homem. Eu estou bastante tempo nisso aqui para que você entenda o seguinte: aquele Jesus operou como homem, não como Deus. Quando ele disse para o mar e o vento acalmar e aquietar, ele estava operando como homem. É por isso que ele disse, vocês não têm fé, o que significa que ele estava dizendo assim, eu sou homem e eu estou fazendo isso, então vocês também podem. Aleluia. Calma que eu vou mais. E como homem, eu sempre pensava, puxa vida, eu queria poder ensinar para o povo, porque eu sempre acreditei em confissão. Mas eu queria ensinar para o povo que você deve falar muitas vezes até que o seu coração creia. Mas como eu vou fazer isso? Jesus só disse uma vez. Como ele disse uma vez? Se ele disse só uma vez, e se ele não era do tipo que fica falando a palavra para ele mesmo, então ele não cumpriu a palavra de Deus. Quantos de vocês concordam com isso? Vocês estão com medo de falar, eu não vou falar contra Jesus, não. Eu não vou falar contra Jesus. Peraí, gente. A Bíblia declara que Jesus cumpriu
tudo à risca. E se ele cumpriu tudo à risca, e Deus disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei, significa que o meu Jesus não apartou da boca dele o livro dessa lei, significa que ele fez isso desde criança, significa que ele falou. Quando ele chegou no livro de Moisés, no livro de Êxodo, e ele viu lá Moisés dizendo para a rocha, aquilo chamou a atenção dele. Quando ele olhou para Eliseu, ele dizendo, agora vai ver riqueza sem fim. Quando Pedro veio para ele, disse assim, eles estão cobrando o meu imposto e o seu. Jesus disse, é? Mas quem paga imposto é quem não é dessa terra, quem não é judeu. Nós somos judeus, nós não precisávamos pagar. Mas olha, para não escandalizar eles, faz o seguinte, Jesus tinha muito claro na mente dele que ele podia chamar as coisas e as coisas iam chegar. Então ele disse assim, vai pescar, porque vai ter uma moeda dentro do peixe. Por que ele tinha muito claro? Gente, se ele se esvaziou da plenitude de Deus, ele não operou como Deus, então quando ele desceu para a terra, ele não já sabia isso, ele teve que aprender, porque a Bíblia diz que ele aprendeu, e ele aprendeu até a obediência, por aquilo que padeceu. Jesus teve que aprender tudo, meu querido e minha querida. Então Jesus não já sabia, ele aprendeu. Jesus não sabia que as palavras funcionavam, ele aprendeu. Ele aprendeu como? Olhando para a lei. Ele aprendeu como? Olhando para Josué. Ele aprendeu como? Olhando para Êxodo. Ele aprendeu como? Olhando para o salmista que disse, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam continuamente, glorificado seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Vamos de novo? Cantem de júbilo os que amam a minha retidão e digam sempre, continuamente, glorificado seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Jesus conhecia estas coisas, Jesus sabia dessas coisas. Ele não estava discutindo com os fariseus porque ele desceu do céu sabendo. Ele estava discutindo o que ele leu e aprendeu. Ele não apartou da boca dele o livro desta lei. Ele conhecia o livro de Deuteronômio capítulo 6 e Deuteronômio capítulo 8. Ele conhecia não só esses capítulos, ele conhecia o livro todo. Ele sabia que aquele homem chamado Josué tinha orado e o sol se deteve no vale. Agora, como Josué fez isso? Porque Josué fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você sabia que meditar é resmungar, falar consigo mesmo? Meditar é pegar um texto, um livro, se você quiser, um versículo, você sabe que um versículo é suficiente para tirar você de qualquer problema que você esteja hoje? Um versículo só? É só você colocar o versículo dentro de você. Você fala o versículo, e aquilo que você falar por tempo suficiente, até que o seu coração esteja carregado com aquilo, aquilo vai te tirar do lugar onde você está e vai te levar adiante. É só um versículo. Então, não cesses de falar. E não caia nas conversas das pessoas que não acreditam nisso. Não importa, se eles quiserem matar a gente, eles são como os fariseus, eles podem nos matar e ainda nós vamos nos regozijar por ter sido achado digno de sofrer pelo nome do Senhor. É preciso refrescar essas coisas de novo. Porque se eles estão perseguindo a gente, se eles estão dizendo, aquele povo da confissão positiva, sim, a Bíblia toda é positiva. Deus é um Deus positivo, Jesus era um Jesus, Senhor positivo. Jesus não tinha negócio negativo com ele. De negócio de não vai dar certo, Jesus acorda, você não te importa que nós vamos todos morrer? Morrer é negativo. Não, nós não vamos morrer. O dia que for para mim morrer, Jesus dizendo, o dia que for para mim morrer, eu vou me entregar. É só eu me entregar, mas de outra forma, eles não podem me matar. Não podem. Vocês sabem disso.
Pedro tentou defender ele cortando a orelha de Malco. Vocês sabem disso. Jesus colou a orelha do rapaz de novo e disse assim: ei, você acha que eu estou querendo ajuda? Você acha que se eu quisesse ajuda eu não ia orar e Deus me dá 12 legiões de anjos? Você não viu que eu passava no meio deles todo dia? Eles não me pegavam? Agora eu quero que eles me peguem. E eles só vão conseguir me pegar porque eu quero que eles me peguem. Esse era o Jesus homem. Filho de Deus, portanto homem. Porque agiu como um homem, porque viveu como um homem, porque andou como um homem, porque venceu como um homem. Ele passou naquela cruz, aquela morte como um homem. E como homem ele nos salvou. Não agiu como Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo alguma coisa hoje aqui? Pastor, mas a Bíblia fala no Novo Testamento também sobre esse negócio de falar? Vamos começar no Novo Testamento então. Romanos capítulo 10, versículo 8. Deixa eu falar uma coisa que talvez você não saiba. Você entrou no cristianismo, você entrou na vida cristã, sabe como? Por meio de falar. Não existe outro jeito de entrar na vida cristã se não for por meio de falar. Você sabia disso? Vamos conferir? Mas o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua e no teu? Primeiro na onde? Depois? Ok. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ó, querida e querido. A palavra da fé que nós pregamos, é por isso que nós somos conhecidos como o povo da palavra da fé, por causa daquele versículo. Então nós somos da palavra da fé por causa daquilo. E quem é o povo da palavra da fé? Aqueles que fala e crê. Fala com a boca e crê com o coração. Somos nós. Bem-vindos. Bem-vindos. Você está no lugar certo. Olha, próximo. Porque se com a tua confessares ao Senhor Jesus e em teu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Não existe outro jeito de ser salvo. Você só consegue ser salvo por meio de confissão. Você pensou que era salvo como? Sabia que o gesto de você vir para frente ainda não te traz salvação? Quem quer aceitar Jesus, você vem para frente. Sabe quando você é salvo? Quando você fala com a sua boca, confessa Jesus, e no seu coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Nós damos oportunidade para as pessoas confessar Jesus, mas elas precisam confessar. Pastor, mas eu já fui lá na frente. Mas você confessou? Não, então você não é salvo. Porque não existe cristianismo sem confissão. Não existe, não adianta, gente. Não, eu não creio nesse negócio de confissão. Então você nem crê no cristianismo e nem crê que você é salvo. Não crê. Como assim, pastor? Eu sou salvo desde 1900. Não crê. Se você não crê em confissão, como é que você pode ser salvo? Porque não é possível ser salvo sem crer. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Próximo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca, sabe que essa palavra salvação, ela tem um significado sétuplo. O que significa isso, pastor? 7 significados. Não só salvação de ir para o céu, mas você pode ser salvo de qualquer coisa por meio de crer com o coração e falar com a sua boca. Você pode ser salvo de qualquer circunstância, qualquer eu disse. E Jesus que disse isso. Vamos observar? Porque Jesus, ele agiu de uma certa forma e eles observaram. Certo? Ele agiu de uma certa forma e eles observaram. E depois ele mostrou para eles. Aonde que está isso, pastor? Vamos ler? Marcos capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, depois de sair de Betânia, teve fome. Próximo. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Você tem que lembrar o seguinte, esse aqui é Jesus que agiu como homem, ok? Não era Deus agindo aqui, era Jesus, filho de Deus, agindo como homem. Próximo. E Jesus, o filho de Deus, que agiu como homem, porque ele tinha se esvaziado, é bom lembrar isso.
falando, disse a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Seus discípulos ouviram. Vamos para o versículo 22? Marcos 11, 22. Põe o 21, Débora. Eles passaram naquele lugar. E Pedro olhou para a figueira e viu que a figueira tinha secado desde as raízes. E ele ficou olhando para aquilo e ele disse... Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que você amaldiçoaste. Próximo. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Ele está chamando a atenção deles de novo. Versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Você percebe de novo, boca, coração aqui? Palavras, coração. Sempre vai estar isso na Bíblia. Palavras, coração. Coração, palavras. Boca, coração. Coração, boca. Qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu, mas crer que se fará o quê? O quê? Assim lhe será feito. Outra tradução diz: tudo o que disser lhe será feito. Quem? Quem? Você sabia que não é o crente só? Porque ali não está escrito qualquer crente, está escrito qualquer. E qualquer para mim é qualquer. Qualquer pessoa. Qualquer um. Qualquer um que fizer o quê? Que disser. E não duvidar em seu, mas crer que se fará o quê? Tudo o que disser lhe será feito. Agora, Jesus disse: tudo o que disser lhe será feito. Ele não disse só algumas coisas. Ele disse tudo. Mas é necessário que creia com o coração e fale com a boca. Você crê com o coração que Jesus é o Senhor, confessa com a sua boca, você é salvo. Você crê com o coração que qualquer circunstância pode ser mudada e declara com a sua boca, então a circunstância muda. Você entendeu isso? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, eu poderia ler assim: qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Qualquer que disser o quê? Qualquer que disser alguma coisa. Você sabe de uma coisa? Deixa eu te falar isso. Se você disser que você vai morrer amanhã às 11 horas e você crer no seu coração, amanhã às 11 horas você vai estar morto. Vocês entenderam? É qualquer que disser. Disser o quê? Qualquer coisa. E crer com o coração. Agora, você também pode dizer que você vai morrer amanhã às 11 horas e não acreditar no seu coração. Então, amanhã às 11 horas eu vou estar com você e você vai estar vivo. Por quê? Porque você não creu no que você falou. Agora, se você passar tempo suficiente falando a mesma coisa, pode acreditar numa coisa: o seu coração vai absorver aquilo. Porque o nosso coração ele está programado para absorver tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos. E se você falar por tempo suficiente, você vai colher o que você está falando. Por quê? Porque a Bíblia diz. Vamos ler. Provérbios capítulo 18, versículo 20. O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. Próximo. A morte e a vida. Não é só a vida e não é só a morte. Mas a morte e a vida estão no poder da? Estão no poder da? Veja, queridos. Morte e vida não está no poder de Deus e nem do diabo. Agora você me ofendeu. Não ofendi. A Bíblia está dizendo e eu acredito nela. E quem disse isso foi Deus. Morte e vida não está nas mãos de Deus.
As pessoas pensam, alguém morreu, o filho, e ela publicou e disse que Deus deu, Deus tomou. Não, Deus não deu e tomou. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Morte e vida estão no poder da língua. E olha a sequência. E quem bem a utiliza, aquele que a ama, comerá do seu fruto. É só até ali. Vamos ver, volta o versículo, põe na outra versão, Nova Versão Internacional. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios satisfaz. Próximo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comerão do seu fruto. Então, esse negócio de confessar, de falar, ele é mais importante do que você pensa. Olha só, se você quer viver aqui na terra, você precisa do seu corpo. Sem o seu corpo, você não vive na terra. Sem o seu corpo, você não pega a cadeira. Sem o seu corpo, você não pega o copo. Sem o seu corpo, você não anda. Ok? Sem o seu corpo, você precisa do seu corpo físico, natural, esse aí, para viver nessa terra. Agora, se você quer viver num nível espiritual, não é com esse corpo, é com a sua boca. Morte ou vida estão no poder da língua. Então, não mistura as coisas. Se você quer pegar algo no mundo natural, se você quer pegar um copo de água, você pega com a mão física. Se você quiser pegar as bênçãos de Deus, não é com a sua mão física. Isso tem que se tornar importante demais para você, sabe por quê? Porque você não sabe como receber as coisas de Deus, não sabe como pegar as coisas de Deus, e não está entendendo que você pega as coisas de Deus com a boca. Você precisa entender isso. Porque você vai viver aqui na terra durante tanto tempo. Se você nunca entender isso, você vai viver sem as coisas de Deus. Vai viver de migalhas, porque as coisas que chegam para você, não é porque você adquiriu e pegou. É porque pessoas te deram, porque tiveram misericórdia de você. Se você não aprender isso de uma vez por todas e não pegar com a sua boca, você vai ficar sem. Vai ficar vendo as pessoas receber, vai ficar vendo as pessoas colher e não vai colher nada. Você não vai colher nada se você não falar, não abrir a sua boca. Mas eu já cansei de falar. Então está aí o seu problema. Não é para cansar. É para continuar falando. Porque Deus disse, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho. Você vai escrever no muro. Por que nós vemos crentes que escrevem na geladeira? Né, Ricardo? Que pessoas que escrevem no guarda-roupa, pessoas que escrevem no espelho, do lado do espelho no banheiro. Por quê? Porque a Bíblia diz para fazer isso. É a Bíblia que diz. Não foi a igreja que disse. Não foi o pastor, foi a Bíblia. Porque se você colocar lá, aqueles versículos que nós costumamos falar, o Senhor, Salmo 115, versículo 14, o Senhor nos aumentará cada vez mais a nós e a nossos filhos. Se você põe aquele versículo, lembra dele e fala ele todos os dias, e você fala por tempo suficiente que o Senhor vai te aumentar, e que o Senhor vai te aumentar, e que o Senhor vai te aumentar cada vez mais, sabe o que vai acabar acontecendo? Boca, coração, uma hora o seu coração vai acreditar. Meu amigo, se o seu coração acreditar nisso, olha só, e não existe outra forma de levar o seu coração a acreditar nisso, a não ser falando várias vezes. Então vamos lá, Jesus, que falou uma vez para o mar, era o Jesus que andava na palavra. E se ele andava na palavra, ele com certeza falava a palavra o tempo todo. E se ele falava a palavra o tempo todo, ele não se preparou. Gente, olha só, Jesus, a Bíblia mostra para nós Jesus em ação. Mas olha, Jesus não se preparou na hora. O vento está lá soprando. Ai meu Deus, o que eu faço? Vou declarar várias vezes. Não, Jesus já estava pronto. Quando chegou a circunstância, ele só falou uma vez. Não precisava falar 10 vezes. Porque ele já cria com o coração e falou com a boca. Aí você vê Jesus falando uma vez e você pensa, mas Jesus não falou 10 vezes. Não, mas ele não era um judeu? E um judeu não tinha que falar? Quantos de vocês concordam com isso, gente? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Nós somos inteligentes. Quantos de vocês concordam que Jesus era um bom judeu? Era um bom judeu. Um bom judeu tinha que falar a palavra. Porque Deus falou para Josué e Jesus não precisava. Sabe de uma coisa? Jesus que se esvaziou
e eu estou falando isso várias vezes de propósito, Jesus que se esvaziou, como diz Filipenses 2, ó, escreve aí, ó, Jesus se esvaziou, está escrito em Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como servo, humilhou-se a si mesmo, tendo sido obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus veio como homem, agiu como homem, e morreu como homem, mas ele ressuscitou como Deus. Ele ressuscitou como Senhor. É aí que está a vitória de Jesus. Ter vindo como Deus, é lógico que ele venceria. Mas ter vindo como homem, Alex entendeu aqui. Ter vindo como Deus era fácil. Ter vindo como Deus aqui era fácil. Aí como que ele ia dizer para nós, olha, porque eu venci, vocês vão vencer também? É lógico, você era Deus. Ele não disse isso? Porque eu venci, vocês vão vencer? Mas você era Deus? Não, eu venci como homem. E ele disse outra coisa, ele disse mais. Eu venci como homem, e eu fiz como homem. E eu estou dizendo que se você crê em mim, você vai fazer coisas maiores do que eu. Você acha que ele disse isso por quê? Porque ele disse assim, ó, olha só, eu vou embora. Por enquanto eu estou com os discípulos, treinando eles, andando com eles. Mas, como Jesus, eu não sou que ele quando ele está em vários lugares ao mesmo tempo, gente, me ajuda. Eu não sou onipresente aqui, em carne. Mas quando eu morrer e ressuscitar, eu vou mandar o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai estar em todos vocês, dentro de vocês. E porque ele vai estar dentro de vocês, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Ele está bem aqui dentro de mim. Sabe, queridos, parece uma palavra simples que eu estou pregando hoje, comum. Sabe que essa palavra está entrando com força dentro de você para impactar a sua vida? Não preciso dar muitos gritos, não. É só falar, porque a vida cristã... Hebreus capítulo 3, versículo 1. Eu vou falando e vou lembrando dos textos. Vai vindo tudo na minha mente. O Espírito Santo está aqui me lembrando. Ele me lembra um atrás do outro. E eu vou falando. Olha lá. Hebreus 3, 1. Portanto, santos irmãos. É vocês, viu? Participantes do chamado celestial. Fixe-se os seus pensamentos. Volta lá naquela outra versão. Por favor. Tem coisa que a nova versão internacional ajuda. Tem hora que ela me atrapalha. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa o quê? Confissão. E você pensava que o negócio de confissão era só confessar pecados. Você pensava que era só confessar pecados. Não, vai muito além disso. E sabe por que muitas pessoas não aceitam isso? Porque o diabo está ajudando elas não a aceitar, porque se elas descobrirem que elas pegam as coisas do mundo espiritual com a boca, elas vão começar a pegar, e aí o diabo vai ter muito problema, muita dor de cabeça. Então, como ele não quer ter muita dor de cabeça, como ele não quer ter muito problema, é melhor ele manter as pessoas sem saber disso, porque se as pessoas não souberem disso, se elas ficarem sem saber disso, elas não vão viver a vida cristã como tem que ser vivida, porque se elas viver a vida cristã como tem que ser vivida, aí o diabo vai ter muito problema no inferno. E o diabo não quer ter muito problema no inferno. Então não existe evangelho sem confissão. Não existe evangelho sem falar e crer com o coração. Você nem é salvo se não falar, meu irmão. Eu não creio nesse negócio de confissão positiva. Então creia no negócio de confissão negativa e morra. Não é vocês não. Passou aí entre a cabeça de vocês e foi lá fora. Aleluia. Porque vocês acreditam nisso. Ei, meus irmãos. Olha só. Aleluia.
Não existe evangelho sem falar. Só para lembrar aí, para você não esquecer e ficar cravado na sua mente. No mundo natural você pega as coisas com a sua mão natural. No mundo espiritual você pega as coisas com a boca. No mundo natural você pega as coisas com a sua mão física. No mundo espiritual você fala e recebe. 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 Olha, não fica irritado se eu prego sobre confissão e aí sobe o pastor Alex e prega sobre confissão. Daqui a pouco veio o Kel e prega sobre confissão. Porque evangelho é confissão, meu irmão. Evangelho é falar. Evangelho é declarar. Se não tiver declaração, não tem evangelho. Ah, eu estou bravo. Por quê? Porque naquela igreja 50%, 70% que eles falam é confissão. Sabe por que nós falamos 70%? Porque o evangelho 70% é confissão. Eu quero viver o evangelho. Eu quero viver o evangelho. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não saiba. Tem pessoas que não são crentes, não são. E eles pegam algumas frases positivas e eles ficam falando aquelas frases positivas e falam aquelas frases positivas e fala. E sabe o que eles alegam? Que eles mudaram de vida falando aquelas coisas. Vai ler os livros sobre ajuda do... Como é que é? Autoajuda. Os livros de autoajuda é natural, é do mundo, viu gente? É do mundo, natural, do mundo. Os livros de autoajuda, eles falam sobre falar a mesma coisa várias vezes. Vocês acham que eles tiraram isso da onde? Vocês acham que eles tiraram da onde? Agora, eles estão dizendo que funciona. Funciona? Claro, porque Jesus disse, qualquer que disser. Ele não disse o crente que disser, ele disse qualquer que disser. Então eles estão ensinando certo. Mas nós temos algo mais poderoso do que eles. Porque nós não falamos qualquer coisa, nós falamos o que a Bíblia fala. Nós falamos o que Deus fala. Nós dizemos, olha, se Deus chama você de abençoado, mesmo que você não tiver um tostão no bolso, você tem que dizer, eu sou abençoado. Como assim abençoado? Parece que só vem maldição para mim. É porque você continua acreditando e falando isso. Mude a sua maneira de falar e você vai ter outra vida. Porque morte e vida estão bem aqui, ó. Você sabia que não está no seu trabalho, na sua faculdade? Tem pessoas formadas até em medicina que não tem serviço. Porque medicina ganha muito, né? Então, não é a sua faculdade. Não é a sua sabedoria. Não é a sua habilidade, mas eu sou bom nisso. Se você é bom só em você, você vai continuar sendo só bom. Se você é bom com Deus, Ele vai te fazer voar. Ele vai te fazer crescer. Ele vai te fazer prosperar. Ei, aleluia. Sabe, queridos, eu vou encerrar já. Calma aí, já estou quase acabando. Mas sabe que Deus está tendo muita dificuldade com muitos crentes de fazer eles entender essas coisas. E Deus está querendo colocar dinheiro na mão das pessoas para que elas possam fazer o reino andar mais rápido. E essas pessoas simplesmente elas não querem aceitar. Porque elas dizem que não crê nesse negócio de prosperidade. Eu não creio no negócio da prosperidade me possuir. Mas eu creio no negócio de eu possuir a prosperidade. Eu não creio no negócio da prosperidade me dominar. Mas eu creio no negócio de eu dominar a prosperidade. Pessoas boas, o homem bom, tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Se você for alguém bom e Deus colocar dinheiro na sua mão, só vai sair coisas boas. O problema é quando o dinheiro está na mão do ímpio. Quantos de vocês não construiriam se fosse um milionário? Alguns, ou pelo menos um orfanato. Sim ou não? Não tenha medo agora. Então por que você tem medo de prosperar? Quantos de vocês, se eu tivesse dinheiro agora, pagaria algumas contas de alguns amigos e parentes de vocês? Então não fica com medo de prosperar. É porque é isso que você vai fazer. Ah, mas eu não confio em mim. Meu amigo, se você não confia em você, eu confio em mim.
Pode pôr a prosperidade aqui nas minhas mãos que eu sei o que fazer com ela. Eu sei como abrir um monte de igrejas. Nós estamos abrindo uma, mas eu sei como abrir várias. Eu tenho gente que vai abrir várias. É só colocar o dinheiro aqui na minha mão que nós vamos abrir várias. Temos gente aqui para fazer o ministério acontecer e alcançar as pessoas. Ok? Então deixa o dinheiro vir. Mas para o dinheiro vir você precisa aceitar, querido. Você precisa receber. Ah, mas eu sou tão pobrezinho. Não é não. O que você está vivendo hoje não é o que você é. É só o que você está vivendo. Se você falar certo, pensar certo e falar certo, você vai sair daí. Amém? Quantos de vocês já estão ficando prontos para a gente mudar algumas coisas? Nós vamos mudar algumas coisas. Eu gosto desse momento. Nós vamos se levantar, nós vamos ficar de pé, e nós vamos chamar, e nós vamos declarar, e nós vamos falar a palavra, e nós vamos falar porque nós já estamos crendo. Lembra? Ó, olha só. Nós tivemos um culto aqui outro dia que eu pedi para todos vocês levantar e confessar, não foi? E nós fizemos isso? Ok. Pastor Alex veio na semana seguinte, levantou com vocês, para vocês fazer o quê? Confessar, não foi? E hoje eu vou fazer de novo. Mas muitas vezes assim, pastor, se quiser, se eu quiser, eu faço na semana que vem de novo. Porque não é o problema do que, quantas vezes você vai falar, o problema é o que você está falando. Ok? Mas a semana passada, pastor, eu já confessei que eu sou alguém abençoado, que eu sou alguém próspero, e eu já confessei que aquela circunstância, aquele mar, aquele temporal, aquela tempestade da vida, que ela já vai passar. Eu já confessei, pastor. Vamos fazer isso de novo hoje? Bora? Fica de pé, o grupo de louvor pode subir. Nós vamos mover as circunstâncias. Deus está esperando, os anjos estão esperando. Morte e vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Ah, eu esqueci de ler um versículo só. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Eu preciso ler isso antes de continuar. Ora, temos o mesmo espírito da fé, como está escrito. Crie por isso. Também nós cremos por isso também. Por que tem duas vezes também ali? Vou ler direito. Ora, temos o mesmo espírito da fé, como está escrito. Crie por isso. Nós cremos por isso também. Crie por isso falei. Esse daí que falou é o apóstolo Paulo. Ele falou assim, ó: tendo porém o mesmo espírito da fé. O mesmo quer dizer que ele está comparando ao outro. Quem tinha o espírito da fé? Isso daí quem falou foi Davi. Crie por isso falei. Quem disse foi Davi, o salmista. E aí Paulo disse assim: nós temos o mesmo espírito da fé que ele tinha. E como que é o espírito da fé? Olha, vamos fechar com essa chave de ouro aqui. Como que é o espírito da fé? O espírito da fé é: crie, por isso falei. Entendeu? Como que é o espírito da fé? O espírito da fé é: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também. Certo? Isso é cristianismo, gente. Isso é cristianismo. Isso é vida cristã. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então vamos lá? Eles vão tocar alguma coisa aqui. Aleluia. Deixa eles tocar e a gente vai se inspirar agora. Vamos começar a nos inspirar. Abriu mão da sua glória e semelhante a homem se esvaziou, servo o tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz.
Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Este é o nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.